Amém. Obrigado, pastor Bruno. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Prazer voltar aqui. Literalmente um ano atrás, né? Um ano atrás. Nós viemos para o nascimento da Elisa, que completou um aninho, dia 30. Então, depois que ela nasceu, a gente veio para cá. E nós ficamos aqui 2 semanas. Então, revendo alguns irmãos e conhecendo outros irmãos. Pastor Bruno pediu que eu compartilhasse com vocês sobre a reforma protestante. Esse é um assunto que tem um conteúdo teológico, bíblico. A reforma foi muito nesse sentido. E existe uma questão um pouco mais eclesiológica, história, de como a igreja funcionava, e muita coisa ficou. A reforma não mudou. Isso eu vou deixar para amanhã, porque ele pediu que hoje eu trouxesse uma palavra sobre a reforma e amanhã trouxesse um pouco sobre a história da reforma, que eu vou começar compartilhando por volta do ano 1000, né? Ou seja, nós estamos no ano 2025, então a história da reforma tem muito a ver com o que aconteceu há 1000 anos atrás na história da humanidade. Uma história interessante porque envolve o que era chamado de Idade das Trevas, um período terrível que a humanidade viveu, de muita ignorância, mas também de muitas descobertas. Eu gostaria, muito obrigado, não é a pastora Fernanda, é a diaconisa, isso aí, Fernandinha. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, no Salmo 119, para que pudéssemos ler. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos, mas fica tranquilo, eu vou ler só 6, tá bom? Os 170 vai ficar para depois. Nós vamos ler apenas os primeiros versos deste salmo. Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. O Salmo 119 foi escrito para mostrar a excelência da Bíblia, a excelência da lei, a excelência da palavra de Deus. No verso 5, o salmista diz: tomara sejam firmes os meus passos, então não terei de que me envergonhar. Evidentemente que a maneira como a gente vive a vida pode nos levar a ter honra ou desonra. Pode nos levar a ter sucesso ou insucesso. E aqui eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre a reforma protestante. A reforma protestante, ela foi deflagrada no dia 31 de outubro de 1517. O lado histórico eu vou trazer amanhã, que é muito interessante. Mas eu gostaria de dizer que naquele dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Santo Agostinho escreveu 95 teses e afixou na porta do castelo de Wittenberg, que era também a universidade onde ele lecionava, e os seus alunos, lendo aquelas teses, eles ficaram estupefatos de como ele mostrava o caminho que a igreja tinha tomado e que era um caminho contrário à palavra de Deus. Havia muito analfabetismo naqueles dias. Ele era um homem culto, Lutero, ele era um advogado e era um teólogo. Ele lia as escrituras, mas naqueles dias muitos líderes religiosos sequer sabiam ler. Eles apenas repetiam o que eles ouviam. E quando ele escreveu as teses, ele começou a pregar sobre elas. Havia sido inventada um pouco antes a imprensa, ou a prensa com tipo móvel. Hoje, na era do computador, não existe mais tipografia, não é? Mas tipografia
é aquela letrinha que batia no papel da máquina de datilografar. Deve ter gente aqui que nem sabe que já existiu máquina de datilografar. Eu fiz curso de datilografia, acredite. Então, o tipo móvel foi inventado por Johann Gutenberg. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Era tudo manuscrito. A Bíblia foi o primeiro livro escrito, impresso. E isso foi a reforma culminou com a Renascença, que foi um movimento cultural na França, na Itália, esparramou pela França e pelo mundo afora. Então, a Bíblia escrita permitiu que o povo soubesse o que a Bíblia dizia, porque até então na igreja o povo seguia o que o pastor, o padre dizia, não o que a Bíblia dizia. E com a reforma protestante o povo começa a ter Bíblia, porque os alunos de Lutero traduziram as teses para várias línguas e o povo começou a ler o que a Bíblia estava dizendo. Isso mudou muita coisa. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem muito a ver com a reforma protestante. Precisamos de uma nova reforma. 31 de outubro, o que se comemora hoje? O Halloween. Por que não a reforma? Foi abandonada. Os princípios da reforma protestante foram esquecidos pela própria igreja. E hoje nós vemos muitas igrejas até se permitindo comemorar, travestido de cristianismo, uma festa pagã. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Halloween antes de entrar na reforma protestante. Halloween é uma festa que não tem nada de cristã, absolutamente nada de cristã. E tem muitos pais que têm dificuldade de lidar com essa festa quando ela chega em relação aos seus filhos pequenos. Lá na igreja em Campinas, estado de São Paulo, onde eu pastoreio, é uma comunidade, a igreja mãe tem 16 mil membros e a igreja extensão, que eu sou o pastor titular dela com uma equipe de mais 3 pastores, é uma igreja de 700 membros. E volta e meia diz assim, por que não faz uma festa no final de outubro para celebrar com as crianças, para que elas tenham uma festa na igreja e elas não tenham que passar vontade de comer doce nas festas que são oferecidas nas escolas? E a minha resposta sempre é porque nós não temos nada a ver com essa festa. A gente não inventa uma festa cristã para dar uma maquiagem numa festa pagã. O que é pagão, o que é cristão é cristão. Então, o Halloween, queridos, no Brasil, aqui é fortíssimo, na Europa, e eu já vou dizer porque é muito forte, no Brasil isso já entrou com força. As escolas hoje proíbem festa de Natal, porque fala de Cristo. Proíbem o Dia das Mães, por causa da ideologia de gênero. Festa das Mães no Brasil virou preconceito. Não pode se comemorar Páscoa, porque é cristão, mas pode comemorar o Halloween. O Halloween vem de onde? O Halloween remonta aos tempos dos celtas, dos antigos celtas que comemoravam a passagem do verão para o inverno. Quando eles comemoravam os espíritos dos mortos, porque naquela data, 31 de outubro, os espíritos dos mortos podiam sair dos túmulos e andar entre os vivos. É uma festa que não encontra nenhum parâmetro nas escrituras. A Bíblia não celebra espírito de mortos. A Bíblia não celebra a morte. A Bíblia celebra a vida. Por isso nós praticamos festas da vida e não da morte. E a gente devia ensinar isso para os nossos filhos pequenos. Nós não precisamos ficar preocupados assim, mas os amiguinhos, os coleguinhas, todos eles participam. Eu vou deixar participar porque senão, cuidado, porque é espiritual. Não é só uma festa, é o que está por trás da festa. A palavra de Deus diz que o problema do ídolo não é o ídolo material, mas o que está por trás do ídolo, que são os espíritos do engano. Então, essa festa, ela é associada à bruxaria, por isso que o personagem bruxa está presente nessa festa. Está associada ao espírito dos mortos e às
trevas. Por que as trevas? Não tem abóbora com uma vela dentro. Qual é a significação? Ela representa a luz para os espíritos dos mortos que vagueiam na escuridão. Mas qual é a mensagem da Bíblia Sagrada para a luz daqueles que estão na escuridão? É Cristo, é Jesus Cristo. Então nós não nos associamos a essa mensagem porque ela é contrária aos ensinos das Escrituras Sagradas. Jesus é a única luz que veio ao mundo para nos trazer revelação de Deus, o caminho de Deus. Nós não temos outro a quem observar, não há quem possa livrar alguém da escuridão espiritual a não ser Jesus. Por isso o autor Lucas, do livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz que não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. Não tem outro. Então qualquer um que tente tomar o seu lugar não é reconhecido na fé cristã. Qualquer associação da igreja, e quando eu digo igreja não é o prédio, porque a igreja não é o prédio é o prédio, é um CEP, é um zip code. Na verdade, a igreja são as pessoas. Deus não habita nessa estrutura, Ele habita no seu povo. E qualquer associação da igreja, do povo de Deus, das famílias que compõem a igreja de Deus, a uma festa como essa, ou similar, maquiada de cristã, para dar um lar, assim, um lastro de aceitação espiritual, é treva pura, querido. Não tem nada a ver com Cristo Jesus. E nós não precisamos ter medo de ser claros. Eu moro num condomínio em Campinas. Eu e minha esposa, de vez em quando somos surpreendidos com as batidinhas mais fracas na porta. A gente sabe que é criança, né? E chega lá, eles, assim, doces ou travessuras. Não precisa ser mal educado, é criança. Abaixa, fala na mesma altura, tom de voz, amém, diz, ô meu amor. Aqui na nossa casa nós não celebramos Halloween, aqui a gente celebra a vida em Jesus. Por isso que a gente não participa dessa festa. Deus abençoe você, que Jesus encha seu coração da verdadeira luz que é Ele. Deixa Deus trabalhar no coração dessa criança. Ela pode dizer lá para o pai e para a mãe, eu fui numa casa ali e falaram que eu não pratico Halloween, que eles são de Jesus. Já é uma maneira de dizer para os pais, né, se o filho levar a mensagem de que a luz é Jesus e Halloween não é algo que nós aceitamos. Então não precisa ser deselegante com ninguém, a gente só precisa ser verdadeiro com as pessoas. Crianças aprendem quando? Quando elas são ensinadas. E se ensinar, aprende. E às vezes a gente perde uma oportunidade de ensinar isso para os nossos pequenos e para quem é solteiro aí que vai casar, já vai pondo na agenda que quando tiver filho vai precisar ensinar a diferir entre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é luz, o que é trevas, o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu costumo dizer, pega dia 31, que é o dia da tal festa, faz um culto de ação de graças em casa, cante louvores, fale do amor de Deus que enviou Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar do pecado, da escuridão, da ignorância de Deus e nos levar para a sua presença. Faz isso no dia que eles comemoram os mortos, comemore Jesus, comemore a vida. Amém, queridos? Então, essa é uma parte que eu gostaria de compartilhar com você da questão do Halloween, porque nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas esqueceram da reforma protestante. E elas celebram. Eu conheço pastores que celebram, participam, vão nas festas de Halloween. É uma acomodação espiritual. É querer ficar bonito na foto. Mas Deus não nos chamou para ficar bonito na foto. Deus nos chamou para andar na verdade. A reforma foi importante porque a igreja estava afundando no secularismo e na exploração. Então, quando Lutero disse não e afixou suas teses,
é porque a igreja tinha abandonado a palavra de Deus. Como hoje, você pode ter muitos cultos, mas há uma centralidade do culto na palavra? Tem que haver, porque o personagem principal de um culto é Cristo. O culto é para Ele, o louvor é para Ele. A exposição é sobre Ele, não é sobre Bruno, não é sobre o Edson, não é sobre você. É sobre Jesus Cristo, é sobre a vida. Então eu gostaria de trazer para você, eu sei que você pode já ter ouvido aqui nesse mês da Reforma Protestante, que a reforma foi necessária porque houve uma erosão. Se você tem uma casa e começa a chover e começa a escorrer água por debaixo do alicerce da sua casa, se você não tomar cuidado, a água vai causando erosão, daqui a pouco o alicerce está exposto, daqui a pouco sua casa começa a rachar. Por quê? Porque a erosão leva embora a estrutura. E uma erosão foi alcançando a igreja naqueles dias quando Lutero se levantou. Uma erosão da autoridade. A igreja foi perdendo autoridade espiritual por causa das suas negociações e das permissões que a igreja foi dando naqueles dias. Então, quando Lutero decidiu afixar as teses, esses 5 palavras que eu vou falar, que são latinas, mas vou traduzi-las, transliterá-las. A Reforma Protestante tinha 5 lemas, eram sola Scriptura, solo Christus, sola gratia, sola fides e soli Deo gloria. Latim, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória para Deus. Queridos, isso não foi dito naqueles dias de 1517. Foi no século passado que esses 5 solas foram definidos baseado no conteúdo da reforma. E eu queria falar da importância da igreja entender que é sola Escritura, é somente Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? O que eu penso não pode mudar a sua vida. O que eu acho é uma opinião minha. Mas o que a Bíblia diz é palavra de Deus. O que a Bíblia diz é revelação do alto. A Bíblia Sagrada não é terrena, ela é celestial. Ela não é daqui, ela veio para cá. Deus a revelou pelo poder do Espírito Santo a mais de 40 escritores ao longo de 1600 anos, quando formou o cânon sagrado. E é um livro só, de escritores de 16 séculos que não se conheceram, a maioria deles, mas que é um livro só. Se você tirar um livro da Bíblia, ele é incompleto. Tem gente que diz, não, eu gosto só do Novo Testamento, eu não gosto do Velho, é complicado. O Novo sem o Velho não faz sentido. O alicerce do Novo Testamento, para você compreender, é o Velho Testamento. Ele começa no Velho Testamento. O Evangelho aparece em Gênesis 3,15. É chamado lá na teologia, quando a gente estuda, de Proton Evangelium. O Evangelho brota ali em Gênesis 3,15. Segunda página da Bíblia, capítulo 3. Já está citando todo o Novo Testamento lá, que Cristo viria. Então a gente não abre mão, a gente precisa estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que a gente diz sola Escritura, só a Bíblia? Porque a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção. A Bíblia sozinha, ela é padrão de Deus para o nosso comportamento e como nós devemos viver a nossa vida e como nós devemos avaliar o nosso próprio comportamento. Ou seja, nós não precisamos de bulas, de dogmas. E a igreja nos dias da reforma vivia por dogmas papais, por bulas papais, por documentos oficiais da igreja que diziam como as pessoas deviam ser, viver e fazer. Não era mais a Bíblia Sagrada.
Novas revelações começaram a surgir a partir dos concílios que a igreja reunia e fazia. E a Bíblia ficando de lado. Quando Lutero afixou as teses, ele disse que a Bíblia era suficiente e que a igreja estava seguindo os homens e não o Criador. Por isso a reforma é tão importante, queridos, porque nos traz de volta para as Escrituras Sagradas. Então é só a Bíblia. Eu não sei, eu gosto de ler, eu leio literatura variada, mas nada substitui a Bíblia Sagrada. Falei para o pastor, trouxe um livro interessante, eu já li esse livro algumas vezes, ele estava esgotado. É um livro escrito por um pastor nazareno, a denominação que eu faço parte, aqui dos Estados Unidos. E ele foi abandonado pela esposa na véspera do Natal, porque ela disse, eu não quero ser mulher de pastor mais. Pegou as crianças, 5.000 milhas de distância. Ele perdeu a igreja. Ele foi colocado fora do ministério. Perdeu a honra, perdeu o nome, perdeu tudo. Eu cheguei a conhecê-lo. Foi destruído. Na noite de Natal, ele teve que pregar. A esposa tendo-o abandonado. E ele teve que comunicar à igreja. E ali foi o último culto dele. Mas Deus ajudou dele a reconstruir sua vida. Ele se transformou num dos maiores líderes que a igreja de Nazareno já produziu. A igreja que o expulsou na época, reconsiderou depois. Porque ele jamais quis perder sua família. E reconstruiu sua vida. E ele começou uma nova história. Quando ele entregou a igreja que ele começou do nada, ela tinha 30.000 membros. E ele se tornou um dos líderes mais influentes da igreja nesse país. Autoridade em grupos pequenos. Dele foi um homem usado por Deus. Ele deu todos os seus livros para o nosso pastor lá em Campinas, porque ele estudou, ele fez um mestrado aqui nos Estados Unidos, e foi Dale Galloway que o acolheu aqui e o ajudou a estudar. E quando ele faleceu, ele deu todas as obras para esse pastor, que é o nosso pastor. E ele acabou de publicar esse livro lá no Brasil. Eu trouxe pouquinho, trouxe só, acho que 12 ou 14. Porque Deus reconstrói. A palavra de Deus diz que Deus faz novas todas as coisas. Deus restaurou sua igreja naqueles dias que era chamada dias das trevas. A igreja estava imersa numa autoridade estranha. Por quê? Não precisava mais crer em Jesus Cristo para ser salvo. Bastava estar na igreja. A igreja estava contaminada. A igreja estava de tal forma que eles decidiram construir uma basílica. Ela é famosa, ela existe. Ela é linda. Eu já estive em Roma. É a Basílica de São Pedro. Ela é lindíssima. Miguel Ângelo trabalhou naquela arte lá. E vários outros famosos. Mas precisava de dinheiro para construir aquilo. E a construção começou, amanhã eu falo um pouco mais sobre a parte histórica. E eles precisavam de dinheiro, então eles começaram, uma bula papal foi escrita dizendo que você teria que pagar para que o pecado do seu parente que estava no purgatório, que também já era por uma bula, porque não existe purgatório, para sair de lá tinha que pagar as indulgências. Ou seja, se o seu tio, sua tia, sua mãe, seu avô, sua avó, sua irmã, seu irmão está no purgatório porque já morreu e está sofrendo lá para purgar os pecados, então você pagava uma indulgência, e a hora que a moeda caísse no cofre da igreja, a alma saía do purgatório. Quem chegou pregando isso na Alemanha foi Francisco Tetzel, que era um monge beneditino. E Lutero se revoltou contra isso. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que o justo viverá pela sua fé. E ele, como um padre, ele disse assim, não é possível que a igreja comece a dizer que alguém pode ser justificado porque pagou por isso. Então ele se insurgiu contra essa mensagem. Tudo por causa de dinheiro. Eu quero te dizer que não mudou muita coisa. Porque hoje tem muita gente que faz ministério por causa de dinheiro.
por causa de dinheiro. E quando se corre atrás de dinheiro, o Senhor é outro. É Mamon, o Deus da riqueza. Não é Cristo. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. E quando a gente não contribui para comprar nada. A gente contribui por gratidão, por amor e por dizer, com esse gesto, nós sabemos que tudo que temos vem de Ti. E nós queremos oferecer a Ti as primícias do que Tu tens nos dado. É por isso que nós ofertamos. Então, a Escritura precisou ser resgatada, porque ela foi esquecida. A igreja estava sendo governada não pela palavra, mas pelos interesses das autoridades naqueles dias. Foi uma perda de valores absolutos, um permissivismo enorme começou a entrar na vida da igreja. Uma substituição da santidade pela integridade. Queridos, a integridade ela é essencial. Eu preciso ser inteiro. O que é ser íntegro? É a capacidade de ser inteiro, de não ter duas lealdades. Você é uma coisa na frente da pessoa e você é outra coisa pelas costas dela. Isso é falta de integridade, não é? Mas santidade é mais do que esse gesto de integridade aparente. É uma coisa de coração. Santidade é interior. Mudou-se arrependimento para recuperação. Os termos foram sendo mudados, não é? Fé por sentimento. Não, eu sinto. A Bíblia não diz que eu sinto, a Bíblia diz que eu sei. Eu não vivo pelo que eu sinto, porque tem dia que eu estou sentindo muito mal. Tem dia que eu estou para baixo, não tem dia que você está assim, derrubado. Tem dia que você não tem ânimo, não é verdade? Mas mesmo quando você não tem ânimo, porque você está abatido, você sabe na sua mente, na sua alma, que Deus está sentado no trono. Então não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei e pelo que eu creio, não é? Às vezes a igreja trocou e às vezes a gente troca a esperança duradoura nas coisas eternas de Deus pela gratificação imediata, pela resposta imediata do prazer, ou seja lá do que for. Então, queridos, a igreja precisou resgatar a Bíblia de volta. E nós estamos precisando fazer isso de novo. Precisamos ler mais Bíblia. Eu desafio a igreja sempre a ler a Bíblia, sempre. Nós temos um senhorzinho na igreja, o senhor Wilson, ele está com 74 anos. E quando eu desafiei a primeira vez a ler a Bíblia, ele já era crente há mais de 40 anos, mas ele nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu falei assim, leia a Bíblia toda, desde o primeiro verso, de Gênesis 1:1, havendo Deus, aí é Hebreus 1. No princípio era no princípio, gente, me ajuda aí. É tanto versículo, eu já ia citar agora João 1 e não Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Até Apocalipse 22 e finalizar. Lê a Bíblia toda. Ah, mas leva muito tempo? Leva muito tempo. Se você for ler um capítulo por dia, você vai levar realmente muito tempo. Porque na média de 6 capítulos por dia, você leva um ano. Mas você pode ler 42 capítulos por dia e ler em um mês. E eu desafiei o povo a ler a Bíblia toda num mês. Eu já li, por isso desafiei. Você desafiar os outros a fazer o que você não faz é fácil. Eu li em 27 dias. E teve um dia que eu não consegui ler, porque eu lia 42, 43 capítulos, mas teve um dia que eu trabalhei tanto, porque era no dia a dia, não foi de férias. Eu não consegui fazer minha leitura naquele dia, e sobrou 88 para o outro dia. E eu prometi para mim que nunca mais que eu tivesse um desafio desse, eu ia furar um dia sequer, porque era muito trabalhoso. Então, em vez de 2 horas, eu tive que ler 4 horas do outro dia, para poder botar meu programa em dia. E eu fiz o desafio para a igreja e o seu Wilson pegou o desafio. Mas eu fiz o desafio para ler no ano. E dei as dicas. E aí ele começou a ler. Ele pegou gosto.
Ele leu a Bíblia toda em 72 dias. 74 anos. Aí ele veio comentar comigo, todo animado. Pastor, estou terminando minha leitura. Falei, já, irmão Wilson? Falou, já. Vou terminar com 72 dias. Vou terminar essa semana. Falei, parabéns, Deus abençoe. Comprei uma Bíblia de estudo que ele não tinha e dei de presente para ele para estimular. Ele terminou de ler, irmãos. Ele disse assim, pastor, eu vou começar de novo porque peguei gosto, não vou parar. Ele leu toda de novo em 40 dias. Ou seja, em 120 dias, ele leu a Bíblia 2 vezes. E lá em Cuiabá, terra onde eu casei o Bruno, e Fernanda, tinha um irmão na igreja, que ele trabalhava com telefonia, e a esposa dele, foi professora de canto da Fernanda, a Raquel. A Raquel não estava de férias e o marido foi colocado de férias na empresa coletiva. E ele falou assim, o que eu vou ficar fazendo? Cuiabá, irmãos, é assim, Fernanda é de lá, com todo respeito, né, Fernanda? Mas Cuiabá é a antessala do inferno. Se você cavar 1,5 metro, dá no chifre do capeta. Porque o inferno é debaixo de Cuiabá. Aquilo lá é quente demais, irmãos. Aquilo lá ferve, é um negócio assim quente demais. E ele falou assim, pastor, você fez o desafio na igreja de ler a Bíblia toda no mês. E eu entrei de férias coletivas e falei, o que eu vou fazer em casa? Minha mulher trabalhando, eu vou ficar dentro de casa, de férias em Cuiabá, com esse calor, vou ter que ficar em casa, o que eu vou fazer na rua? Ele falou, eu vou ler a Bíblia, igual o pastor falou. Ele leu a Bíblia toda em 14 dias. 14 dias. Isso o cidadão tem que ler 4 horas, 5 horas por dia, pelo menos. Ele leu a Bíblia toda em 14 dias. Aquilo afetou a vida dele, eu o conhecia antes e eu o conheço hoje. Afetou muito. Afetou muito a vida do Wagner. O resgate da Escritura não foi importante só na Reforma Protestante. É hoje, irmãos, a igreja está se perdendo. A igreja está se perdendo nos seus sonhos e devaneios. O Senhor Jesus disse que a porta estreita, são poucos os que acertam por ela, e a porta larga, muita gente acerta por ela. Quer dizer para você, eu não me impressiono com multidões. Eu sou pastor numa igreja com muita gente, mas isso não me impressiona. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio dele. Mas ele diz também em Isaías capítulo 1 que ele não suporta ajuntamento solene misturado com pecado. Pode ser multidão, ser lindo, ser bonito, ser bacana, mas se não houver vida com Deus, Deus não faz questão de estar lá. Mas ele pode estar entre 2 ou 3 quando reunidos em nome dele. Só a Bíblia. Nós precisamos ler mais a Bíblia Sagrada. Solo Christus. É só Cristo, não tem outro meio de salvação, queridos. Nós reafirmamos que a nossa salvação, ela é realizada unicamente pela obra que Jesus fez na cruz. O que ele fez na cruz repercute até hoje. Eu recebo benefícios hoje da morte de Cristo na cruz e eu vou receber benefícios na eternidade pelo que ele fez na cruz. Não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Não é fé na fé. É fé na obra dele, na pessoa dele. Então o que Cristo fez me afeta hoje. Irmãos queridos, negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé nele não estiver sendo invocada. É Cristo e nada mais. Nós não precisamos de adereços. Jesus não precisa de suporte, de apoio, ele é suficiente. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Nós dependemos absolutamente de Cristo. Naqueles dias da reforma, os santos resolviam, não precisava de Cristo. Havia uma cidade na Itália, era uma cidade pequena,
ela tinha 1.000 habitantes. Sabe quantas missas realizavam por dia naquela cidade com 1.000 habitantes? Centenas. Tinha lasca de cruz, ossos de santos, tinha relíquias de todo tipo que você pode imaginar. Não é nada disso. É Jesus Cristo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Eu falo com ele todos os dias. E você, quando ora, também fala com ele. Ele diz, em meu nome, crendo. É ele é suficiente, é só Cristo. Nós não precisamos de outro, é somente Cristo. Mas a fé em Cristo sofreu essa erosão dessa mensagem, foi desgastando essa mensagem, e a confiança na capacidade humana, no intelecto humano, foi tomando conta. A reforma foi necessária por isso, porque a confiança deixou de ser em Deus e em Cristo e passou a ser nas decisões da instituição igreja. E essa falsa confiança ainda hoje existe no meio da igreja, no mundo da fé. Desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. O evangelho da autoestima é que eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que ser feliz. E a qualquer preço eu quero ser feliz. O evangelho da saúde é que se eu crer em Deus eu não adoeço. Não combina com o que está na Bíblia, porque Paulo foi um homem que lutou com enfermidade por toda a sua vida. Um profeta da envergadura de Eliseu, que só Jesus fez milagres como os que Eliseu fez, morreu doente. E eu perdi essa semana um amigo e um irmão muito querido, adoeceu no país, no Brasil, missionário. Eu o entrevistei para a obra missionária, chamado Márcio Schmidel. Trabalhou na Amazônia, num projeto chamado Amanagé, junto com o Ronaldo Lidório, o Márcio Batista, o Ronaldo Lidório, presbiteriano. O Márcio morreu aos 57 anos. Ainda hoje eu estava olhando a postagem sobre o sepultamento dele. Acompanhamos em oração. Adoeceu e nada foi possível fazer. Disse assim, mas Cristo não levou sobre si as nossas enfermidades? Levou. Mas enquanto a gente viver aqui, nós somos humanos, sujeitos às intempéries. Mas Cristo não levou sobre si? Levou. Mas quem diz que você vai receber tudo que Cristo fez na cruz nesta vida? Não, começa aqui. Mas é só na eternidade que nós vamos receber plenamente os benefícios da morte de Cristo. Dentre elas, nós nunca mais vamos adoecer, porque o Apocalipse diz que lá não haverá dor, lágrima, morte, separação, mais nada. A obra completa de Cristo nos tornará como Ele é. Amém, irmão? Por isso que a gente precisa ler Bíblia, porque a Bíblia nos dá segurança, nos dá firmeza, e nós devemos colocar nossa fé em Jesus e somente em Jesus Cristo. A graça de Deus em Jesus não somente é necessária, ela é a única que é eficaz para a nossa salvação. Que Deus abençoe seu coração e que Jesus seja o único Senhor da sua vida. Foi isso que a reforma disse, solo Christus, somente Cristo. Outra coisa foi sola gratia, somente a graça. Quando a reforma trouxe essa mensagem, estava reafirmando que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus, como está lá em Romanos capítulo 1, verso 18, da ira de Deus unicamente pelo favor de Deus. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, é só pelo favor de Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. É Ele que nos leva a Cristo. Eu não sei quando você conheceu Jesus, mas o dia que você conheceu Jesus, não foi que você é esperto, não foi que seus olhos se abriram e você descobriu. Não, Ele abriu seus olhos e Ele se revelou a você. Porque a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eu estou citando
Romanos 3,10, que é uma citação do Salmo 14. Deus veio ao nosso encontro. A salvação não é, em qualquer sentido, irmãos, uma obra humana. A salvação é uma obra divina, uma obra espiritual. Os métodos, as técnicas ou as estratégias humanas, por si só, não realizam a mudança do coração de ninguém. A gente pode ter boa música, como tivemos aqui hoje. A gente pode ter a tecnologia, para poder facilitar para você escutar aí. A gente pode usar a internet. A gente pode utilizar as técnicas, as estratégias, os métodos que a gente quiser. Mas só quem muda a disposição interior, só quem muda a disposição mental de uma pessoa é o Espírito de Deus. Então, a própria fé não é produzida por nossa natureza ou vontade. Ela é obra de Deus, é graça. Não é por mérito, é por graça. Então, queridos, sola gratia. E eu quero partir para a penúltima, que fala da erosão da fé. A fé foi sendo carcomida e os méritos humanos foram sendo valorizados. A justificação deixou de ser não somente pela graça, por intermédio da fé, por causa de Cristo Jesus, e passou a ser por alguma coisa que eu faço para merecer. Por isso que a reforma teve que afirmar sola fides, é só pela fé. Não tem outra maneira pela qual uma pessoa possa ser salva. Não há mérito nenhum, nem da minha parte, nem da sua parte. Você pode cantar aqui. Cidadão pega um instrumento desse aí. Tem tanto botão ali que se eu for mexer ali vai bagunçar, porque eu não sei mexer com nada daquilo ali, entendeu? Habilidade. Eu não sei cantar, porque eu sou meio semitonado. Não é? Minha habilidade é falar, eu dou aulas e eu prego, mas isso não me faz merecedor absolutamente de nada. Eu prego ou falo porque Deus me deu a graça de fazê-lo, mas eu me conheço antes de Deus me chamar para o ministério. Eu jamais me imaginei com o microfone na mão, ensinando Bíblia ou pregando, jamais, jamais. Não há mérito nenhum aqui, é graça de Deus, não é? Agora, quando o culto a Deus sofre uma erosão, ele deixa de ser centrado em Deus e passa a ser centrado na pessoa, no indivíduo, nas suas habilidades, né? E aí a gente vai permitindo que o culto se torne entretenimento. Entretenimento. Eu, particularmente, não tenho problema de que crianças tenham alguma coisa que as envolva no ambiente da igreja. Podemos, mas nunca abrir mão de ensinar a Bíblia para criança na igreja, senão vira Disneylândia. Tem igrejas que têm parques de diversão dentro do seu ambiente, mas não ensina a Bíblia. Ou seja, as crianças ficam loucas para ir para a igreja por causa do parquinho. Mas isso tem lugar. Se a gente não tiver ambiente para ensinar as Escrituras para as crianças, elas que vão perder. Nós precisamos ensinar a fé em Deus. A pregação do Evangelho não pode ser marketing. Eu tenho um publicitário na igreja, ele está cuidando da parte de toda a comunicação da igreja, e eu louvo a Deus por isso. Ele é um profissional da área. Mas minha conversa com ele o tempo todo é: nossa mensagem é Cristo. Não é a nossa logo, não é a nossa bela imagem. A nossa mensagem é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Nós não podemos transformar o crer em técnica. Nós não podemos transformar a linguagem simples do Evangelho em expedientes de neurolinguística, capacidade de convencimento.
o ser bom em sentir-se bem, não é? A fidelidade em ser bem-sucedido. Não, eu sou bem-sucedido, então eu sou um crente abençoado. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Para satisfazer os nossos desejos, os nossos apetites de consumo, os nossos interesses, mesmo que espirituais particulares. Não. Nós precisamos focar em Cristo, em Deus, na fé. Sabendo que sem Ele, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Deus é soberano no culto e na vida, não em nós. Focamos nele. É só pela fé. A razão é essa. A reforma veio resgatar a fé que estava largada de lado. Não precisava crer em Deus, bastava estar na igreja. Não basta estar na igreja, é preciso estar em Cristo. Porque a salvação não é se você chega na cruz de Cristo e você recebe Cristo e diz assim, não, agora eu vou receber Cristo, então eu vou ser salvo. E se eu não receber, então eu vou ser condenado. Não, você já chega condenado. Ninguém é salvo porque é bom. E ninguém é condenado porque é mau. Você é salvo se você tem a Cristo. E você é condenado se você não tem Cristo. Porque bom ou mal, todos nós, por natureza, somos maus. Já viu como é que bebê precisa ser ensinado? Por que um bebê levanta a mão para bater? É uma agressão. Por que bebê morde o outro? Está na natureza. Por que bebê mente? Bebê mente ou não? Foi você, neném? E foi, você viu que foi ele, o meliante. É ou não é? Mas está na natureza. Está na natureza. E é disso que se trata. Cristo veio para nos libertar da nossa natureza ruim, da nossa natureza caída, que se manifesta desde cedo. É por isso que se treina, se ensina a criança o que é certo, porque o errado não precisa ensinar. O errado prospera na vida de qualquer ser humano, mas o que é certo exige esforço, exige disciplina. E é Deus quem nos ajuda a entender que a fé é um dom de Deus. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. É estar em Cristo. Porque na igreja, se a porta ficar aberta, entra qualquer coisa. É ou não é? É lugar público. Tem gente que diz assim, não, eu vou para a igreja, porque graças a Deus eu entro lá, o capeta fica do lado de fora. Ele já está aqui antes de você entrar. Porque ele é um espírito. Quem te falou que esse lugar aqui é a prova de capeta? Não. O lugar não é não. Mas o seu coração, ele pode ser a prova de capeta. A prova de demônio. Por quê? Porque você está cheio de Jesus. E se você está cheio de Jesus, não sobra nada para ele. Como diz o Marcelo Galberto lá no Brasil, que é da MPC, Marcelo fala assim, Deus te abençoe da cabeça aos pés para não sobrar nada para o capeta. Não é assim? Ele disse que a avó dele orava por ele assim. E ele ia na casa da avó, a avó botava a mão na cabeça dele. Marcelo, Deus te abençoe, meu neto, da cabeça aos pés para não sobrar nada para o capeta. Meu irmão, Deus te abençoe da cabeça aos pés para não sobrar nada para o tinhoso também. Só lhe deu glória. A salvação é de Deus, é realizada por Deus e ela é para a glória de Deus. Por isso que cantar tem que ser para a glória de Deus. Não, pastor, eu quero ser do ministério de louvor. Por que você quer ser do ministério de louvor? Não, porque eu quero cantar lá na frente. Mas por que você quer cantar lá na frente? Que eu acho bonito. Então canta aqui para mim, para eu ver se você pode cantar lá na frente. Aí não entra no tão. Não entra no tão, mas não entra no tão de jeito nenhum, porque não tem a habilidade do canto. Aí se amplifica aqui, é uma tragédia, é ou não é?
Não entra no tom, não vai. Gente, quando Davi foi escolher cantores para o templo, ele escolheu os peritos. Quando ele foi escolher os músicos, eles escolheram os peritos, os melhores. E por que tem que ser os melhores? Para ajudar os piores a melhorar. Agora, se você traz os para cá, que é desafinado, que não sabe fazer o serviço direito e faz errado, qual é a referência que a igreja tem? Do desafino. E aí não ajuda, né? Vamos, ajuda nós aí. Então a gente precisa melhorar. E a maneira de melhorar é assim. Dá para melhorar? Dá, por isso que a gente pode estudar. A gente pode estudar. E se a gente estudar, melhora. É igual o pregador. O pregador tem que estudar, ele tem que conhecer o assunto. Ele tem que aprimorar suas habilidades na fala, desenvolver sua oratória, sua retórica. Porque senão vai prejudicando, não é? Então é preciso saber que a gente vem aqui com um propósito, e o propósito é glorificar a Deus, não a si mesmo. Não, eu quero cantar e é no microfone. Eu digo, compre um, cante em casa e cante à vontade. Fica à vontade entre nós, nenhum problema. Eu costumo dizer que chuveiro é um bom lugar para cantar e treinar. É verdade. Eu já cantei em coral, gente. Na época de seminário, eu cantava no coral. A voz é mais ou menos. Se tiver do lado de alguém para ficar aqui com a orelha, ó, pegando. Se ficar sozinho é um problema. Eu fui pastor de uma igreja com 30 pessoas no começo do meu ministério. E nós formamos um coral. Dos 30, 20 era do coral. A gente levantava e vinha para frente cantar para 10 escutar. Era o começo, ministério pequeno. Começa assim, não é? A gente fazia com a maior dedicação do mundo. Mas eu tenho consciência que meu negócio não é cantar. Minha mulher canta. Cantou por muitos anos, gravou vários CDs. Mateus puxou a mãe, talento para música é coisa, influência da mãe. Porque da minha parte não teve herança não. Foi desamparado nesse sentido, não é? Então, por que a gente faz o que faz? A gente tem que fazer para a glória de Deus. Tudo! Seja tocar um teclado, tocar uma bateria, um violão, um contrabaixo, um violino, um cello, seja pregar, seja ensinar, seja varrer o chão da igreja, seja lavar a boca do boi. Aqui eu estou falando para uma comunidade que convive aí junto com boi. Mas no seminário, sabe o que era a boca do boi, acredite? Isso era um jargão de um ex-presidiário que se converteu, virou seminarista. Hoje ele é um pastor, estudei junto com ele. Ele que arrumou isso lá no seminário. A gente tinha que lavar os banheiros do seminário. O vaso sanitário, ele chamava a boca do boi. Nem que tenha que lavar vaso sanitário. Já lavei muito vaso sanitário como seminarista. Como pastor, já passei muito pano no chão. Deixa-me te dizer, se precisar eu passo. Carrego cadeira, piano, o que for preciso. Porque nós estamos fazendo para benefício uns dos outros e para a glória de Deus. Não é para nossa, é para a glória de Deus. Devemos viver nossa vida inteira diante de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória somente de Deus. Negamos como povo cristão da Bíblia que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Culto não é para entreter pessoas. Culto é para proclamar a glória de Deus e o nome de Jesus e a sua salvação. É para isso que é o culto. A criança faz parte desse ambiente aqui. Isso tem um impacto profundo e poderoso na vida das crianças. O Mateus nunca deixou de estar nos cultos, até ir para o infantil. E em alguns momentos,
hoje na igreja que eu sou pastor, tem tempos que as crianças ficam no culto. Nós damos descanso para o povo do infantil, que trabalha demais. E as crianças ficam com os pais, para participar do culto inteiro, inclusive da pregação. E vocês acham que eles não prestam atenção? Criança é diferente, gente. Eles não ficam olhando, mas aqui, ó. Chega em casa e começa a fazer pergunta. Uma vez eu estava pregando sobre Abraão, e eu tinha falado que Isaac era filho de Abraão, mas falei que Ismael também era filho de Abraão. Ele olhou para a mãe e falou: Isaac, filho de Abraão. Ismael, filho de Abraão. Era filho de Abraão também, mãe? Quem era a mãe dele? A mãe diz: é uma confusão que Abraão arrumou. Seu pai te explica depois. A criança pega. Quando nós mudamos para Cuiabá, eu fui ser pastor lá, Mateus tinha 6 anos. Que o avião levantou voo no aeroporto da Pampulha, naquela época ainda usava o aeroporto da Pampulha. E os primos ficaram, e os tios, e ele, a lágrima rolando. Dói o coração da gente. Ele no banco do meio, a mãe na janela e eu no corredor da aeronave, chorando ali. E a Maura disse assim: filho, nós precisamos ir. Papai vai ser pastor em Cuiabá. Nós temos que ir. Mas você vai poder ver seus primos. Mas nós temos que ir. É um chamado de Deus. A resposta dele foi impactante para mim. Ele disse: eu sei. Porque senão vai acontecer com você, pai, igual aconteceu com Jonas. 6 anos. Essa associação só faz uma criança que cresce no ambiente da fé, do ensino bíblico, do culto ao Senhor. E isso vai marcar a vida dos nossos filhos para sempre. Então essa é a importância da igreja não abandonar as Escrituras, da igreja não abandonar a Deus, a fé, e saber que é pela graça e dar glória somente para Ele. A reforma veio resgatar, e esses lemas deviam fazer parte da nossa vida todos os dias. Amém, queridos? Deus te abençoe. Leia mais a Bíblia. Ande agarrado na fé. Agarra com Jesus para cada dia, de cada momento e circunstância da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Você podia ficar em pé um pouquinho, é só para descansar. Senhor amado, obrigado por esse momento, esse tempo que a gente pôde relembrar a importância das Escrituras, a excelência das Escrituras, como o salmista no Salmo 119 exalta a lei para dizer que ela nos torna mais sábios que os sábios, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lembrar, Senhor Deus, que não somente as Escrituras, mas fé, e fé somente em Jesus. Permita que a nossa fé não tenha, Senhor Deus, muletas nas quais a gente se apoie com espiritualidade que não encontra espaço nas Escrituras. Abençoa o nosso coração, nos ajude a crer na Tua palavra, a viver, Senhor Deus, cada dia essa fé viva na pessoa do Senhor. Que nós não sejamos entretidos, mas que nós sejamos convencidos pela palavra. E que a fé viva, a fé em Jesus, a aceitação interior de que Ele é o único Salvador, domine a nossa alma e o nosso coração. Senhor, abençoa essa igreja. Abençoa para que a igreja se firme no Senhor e somente no Senhor. Que ela tenha sua mensagem, sua prática centralizada na palavra e somente na palavra. Que a igreja viva pela graça, somente pela graça, e que Tu sejas glorificado aqui na vida de cada pessoa, de cada família e de toda esta comunidade que Te pertence.
porque foi comprada pelo sangue do Cordeiro, em nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.